Unidos, né, e a França. E aí ele cita duas datas. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América, EUA, declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial em palavras profundamente subversivas para a época. Afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Ou seja, os governantes eles só tinham poder porque esse poder era concedido pelos governados. Tá? Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados em maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. É óbvio que não! É óbvio que não. Tá? A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, eles integravam o mesmo contexto histórico, sem sombra de dúvida. E também se baseavam em ideais próximos, tá? Que era o iluminismo, que baseava tanto a Revolução Francesa tanto a independência dos Estados Unidos primeiro, quanto a Revolução Francesa. Tá? Então, possibilidade eliminada. Tá? B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americano no apoio ao absolutismo esclarecido. Poxa, mais uma vez, a questão, ela começa correta, mas ela termina errada. Porque os dois processos, tanto o processo revolucionário francês quanto o processo de independência dos Estados Unidos, eles eram contra o absolutismo. Tá? Então, os dois movimentos são contra o absolutismo e não de apoio. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Correto? Correto. Obviamente. Tanto no EUA quanto na França, o iluminismo, que era a doutrina que eles vinham perseguindo já, né, há pelo menos um século aí, ela já estava em voga, tá? Sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Está correta a opção? Sim. Vamos analisar as outras? Vamos. Agora fica claro uma coisa. O que eles estão tendo como reconhecimento de direitos essenciais à dignidade humana, isso está se referindo a homens brancos, cristãos, tá? Você elimina aí toda a quantidade de escravos, toda a quantidade de estrangeiros, em grande parte as mulheres também não vão ter direitos aí, as pessoas de outras religiões também não eram olhadas com bons olhos, você tem os judeus, você tem os muçulmanos, mas você tem principalmente os negros que são trazidos da África e trazem junto a sua cultura, e você tem também os indígenas, no caso dos Estados Unidos e da América, em que eles não eram tidos como seres humanos. Então, os direitos das teses iluministas não se aplicam a essas pessoas. Se aplicam aos homens brancos cristãos. Tá? A letra D. Por ser pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Tá? Bem, pelo contrário, a independência norte-americana ocorreu antes da Revolução Francesa. Tá? A independência americana é de 1776 e a Revolução Francesa é de 1789.
tá bom? Então, são épocas diferentes. Letra E. Ao romper o pacto colonial, a revolução... Aqui já está errada. Quem rompe o pacto colonial não é a França. Quem rompe o pacto colonial são as colônias. A França não era colônia. Mas vamos lá. O que ela diz? A Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Não. Apesar de ter influenciado as independências nas Américas, a Revolução Francesa, isso não é por causa do rompimento do pacto colonial. Então, uma questãozinha aí no início